Foi. Simone, o Luiz comentou que estamos online. Não deixa de clicar em gravar na nuvem, pode começar. A gente teve um problema técnico, né? Boa tarde, pessoal. Eu sou Simone Guedes, aqui da Associação Mineira dos Supermercados. Em 2020, a gente iniciou uma série de lives, né, o AMES Live, e retomamos este ano, e estamos aqui, né, numa parceria com a Infovarejo, para levar conteúdo para vocês. Essa live é uma live que vai falar um pouco da mudança, né, nas vendas aí nos supermercados, e depois serão apresentados aí os representantes, as pessoas que falarão um pouco sobre esse assunto para a gente. Essa live, né, ela tem um patrocínio da Coca-Cola, e em nome do nosso presidente Alexandre Poni, nosso presidente do Conselho Diretor, e o presidente executivo Clarena Metala, agradecemos a todos que estão nos acompanhando, agradecemos aí os nossos convidados. Antes de iniciar, vou apresentar aqui um vídeo para vocês, só um minuto. Espera. Quem disse que a gente tem que voltar ao normal? Ou voltar pra qualquer lugar? E se em vez de voltar a gente for pra frente? Pensar diferente? Buscar algo melhor pra gente? E se a gente for mais aberto? Não só com quem tá perto. Entender que nada precisa ser perfeito. Que todo encontro é bom do seu jeito. E se o novo normal for mais novo e menos normal? E a gente tornar inesquecível o momento banal? Não seria legal? É só não esquecer nem por um segundo que tudo pode ser melhor quando você se abre pro mundo. É isso aí, Gabriel. Com você. Depois a gente tem mais 2 vídeos no final da Coca e a gente apresenta para vocês. Boa live, estou aqui acompanhando, ok? Ok, obrigado, Simone. Boa tarde a todos, pessoal. Peço desculpa pessoalmente pelo problema técnico que nós tivemos. É raro acontecer, mas dessa vez aconteceu. Eu estou fazendo hoje de casa, que eu fui diagnosticado com Covid semana passada, então estou cumprindo a quarentena, senão estaria na Avanço e lá a estrutura é melhor. Então fica aqui meu pedido de desculpa a todos que nos esperaram. A gente é muito pontual nas lives que a gente promove. E gostaria de dar boas-vindas a todos, principalmente, né, aos nossos 3 participantes, palestrantes do dia, o Roberto, o Cortes e o Carlos, que eu vou passar a palavra daqui a pouco para eles se apresentarem. E antes de passar, eu gostaria que vocês dessem um like no vídeo, isso ajuda bastante ao conteúdo ficar bem ranqueado. E vamos logo ao que interessa, né? O tema da nossa conversa de hoje é a mudança nas vendas dos supermercados, com um olhar, com a perspectiva, né, das categorias, né? Então, a Nielsen, né, na pessoa do Roberto, vai explicar um pouquinho para nós, vai contar um pouquinho o que eles observaram durante esses 1 ano e meio, até chegar agora, e depois a gente vai bater um papo com o Cortes, com o Carlos, com o Roberto também, para explorar um pouco mais profundamente sobre esse assunto. Vou passar a palavra, Cortes, se apresente, por favor, dê boas-vindas aí a todos. Boa tarde, todos aí sejam bem-vindos, né, a esse momento importante, do qual possamos aqui trocar experiências, conhecimento e aprendizado mútuo, né. Sou o CEO da Rede Supermax, estamos sediados aqui na cidade de Uberlândia, temos 20 unidades aqui e mais um centro de distribuição,
Estamos inaugurando mais uma loja agora no próximo dia 14, em Uberlândia. Todos estejam convidados, quem puder vir aí conhecer. Temos 6 unidades na cidade de Uberaba e uma unidade na cidade de Monte Alegre. Muito desafio pela frente aí, muitos desafios superados, muitos obstáculos aí enfrentados, mas juntos aí, aprendendo e criando alternativas, vamos conseguir superar as expectativas e avançar no nosso mercado aí. Obrigado, Cortes. Carlos. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Carlos, da Rede Unisul. Somos 30 lojas no sul de Minas. Estamos aí também, como Cortez, na luta, né, de aprendizado, essa mudança que houve no hábito de consumo, para que possamos melhorar nossas lojas, nosso atendimento, para que possamos crescer e aprender com esse novo Brasil. É isso aí. Agora eu vou passar, Roberto, vou passar a palavra para você. Se apresente, já fique à vontade de compartilhar a sua tela. Pessoal, hoje vai funcionar da seguinte maneira. O Roberto vai fazer uma apresentação de 30 minutos sobre o panorama geral e depois a gente vai voltar para um bate-papo, nós 4, e aí fiquem à vontade de enviar perguntas, eu vou estar acompanhando por aqui. Tá? Então, Roberto, já pode se apresentar e mete bala aí. Obrigado, Gabriel, e muito obrigado à Associação Mineira pelo convite. Como vocês ven pelo sotaque, não sou brasileiro, vou tentar dar-me o melhor portunhol, mas me desculpan, peço desculpas assim con anticipação. Eu estou 20 anos com a Nielsen, sempre trabalhando com o varejo, fazendo parceria com o varejo e ajudando o varejo com o conhecimento do consumidor. Sou da Espanha, estive muito tempo lá na Europa trabalhando com varejo, depois 3 anos na Ásia, no Sudeste Asiático também trabalhando com varejo, e os últimos 3 anos no Brasil, tentando contribuir na medida do possível para ese maravilloso varejo brasileiro, con tanta diversidade e con tanta mudanza acontecendo pela pandemia, mas além da pandemia. Então, a ideia hoje, como Gabriel comentou, poder trazer alguns insights, algumas informações da Nielsen, de como foi essa mudança do consumidor e, sobretudo, poder estar com vocês no bate-papo, junto com 2 varejistas importantes como Unisul e como Supermaxi, podendo compartilhar as experiências e tentando poder responder algumas perguntas e compartilhando ideias, que eu acho que é bem importante para todos os varejistas. Vou compartilhar minha tela com vocês, pessoal. Só vou pedir que vocês me confirmem quando já consigam enxergar. Positivo. Beleza. Porque eu já não consigo ver a vocês, então já vou continuar falando. Se tiver qualquer tema técnico, Gabriel, você me fala e eu tento parar. Então, pessoal, como a gente falou, o título da apresentação são os contrastes da pandemia, mas até batendo um papo antes da live falávamos que a pandemia parece que já foi faz muito tempo. Estamos ano e meio com estes impactos e com as diferentes mudanças, com lojas fechadas, lojas abertas, a gente fechado em casa, a gente voltando na loja. E o que a gente queria trazer para vocês foi muito mais alguns aprendizados de como foi o ano 2020 e como mudou o hábito dos brasileiros, qual dessas mudanças chegaram para ficar e ainda estamos observando acontecer essas mudanças no ano 2021. Depois, a gente fez um estudo especial, um análise de, tanto olhando para as indústrias como olhando para o varejo, quais foram os ganhadores da pandemia, quais foram as indústrias, quais foram os varejistas que melhor se adaptaram, que melhor reagiram. E, em base a isso, quais foram os aprendizados, que foram o que esses players, essas indústrias, esses varejos fizeram para se adaptar melhor e para sair ganhadores durante a pandemia e como estão performando melhor ainda no 2021 e, sobretudo, como podemos olhar daqui na frente, que é o que está acontecendo no 2021, que é o que a gente está observando nos dados nos últimos meses, nas últimas semanas, e quais seriam esses aprendizados, essas recomendações para os varejistas pensando daqui na frente, pensando no final do ano 2021, no ano 2022, e como nos adaptar a essa mudança do consumidor, que mudanças vêm para ficar e como a gente pode sair com essas estratégias reforçadas durante este momento de pandemia e pensando na frente. Então, pessoal, eu acho que não vale a pena parar muito pensando o que aconteceu no 2020, mas
a gente sempre faz um sumário e eu acho que se a gente pensasse no ano 2020, o que é importante fazer alguns destaques do que aconteceu, sobretudo relacionado com o varejo. Eu acho que todo mundo acompanhou, o ano começava com umas expectativas relativamente positivas, o crescimento do PIB foi moderado no 2019, mas acontece a pandemia, tivemos aí final de março essas semanas de superabastecimento, todo mundo correndo nas lojas para se abastecer con os carriños sellos de papel higiénico, de todos os produtos. Depois, comenzamos aí algumas, no mês de abril, maio, junho, lojas fechadas, o supermercado aberto e sendo um dos das alavancas para ajudar ao consumidor a se abastecer e a continuar tendo tudo o que ele precisava dentro de casa. Un consumidor que comienza a sufrir porque ten aumento de desemprego, porque comienza a ter un aumento do preço dos produtos básicos. Si vocês se lembran, principalmente a partir de agosto, setembro, comenzamos a ter aumento do preço do arroz, do feijão, de aceite, e ainda continua. Teve o auxílio emergencial, que ajudou a muitas famílias, e a gente fez uma pesquisa a final de 2020, e 3 de cada 4 brasileiros que receberam auxílio emergencial utilizaran ese auxilio emergencial para a compra de alimentos. Então, de alguma maneira, o auxilio emergencial asegurou a compra de produto alimentar nas lojas dos supermercados. Também tivemos alguns movimentos dos consumidores saindo das grandes cidades e com um crescimento maior nas pequenas e medianas cidades, porque o consumidor enxergou que a estar mais tempo trabalhando desde casa iba a demorar um tempo e eles saíram das grandes cidades. E final do ano, com tudo isto, que a gente viu foi um tombo grande na economia brasileira, porém, o comportamento do que é o varejo alimentar, o que é as cestas Nielsen, produtos básicos de consumo, teve um crescimento de 1,4% em volume, que é um crescimento relativamente positivo. Quais foram as grandes mudanças dos consumidores com toda esta movimentação? O primeiro, um consumidor que teve que ficar mais tempo em casa, então tem menos consumo fora de casa, fora do lar, e muito mais consumo dentro do lar, e isso ajuda ao supermercadista. Teve uma mudança em quanto às missões de compra, o consumidor tentando se abastecer e fazer compras maiores e com menos frequência. Teve um impacto e uma aceleração muito grande de tudo que tem que ver com o mundo online, com o e-commerce, e também teve um impacto nos consumidores. Teve muito mais brasileiro que o que a gente chama restringido, ou seja, que teve um impacto económico na renda disponível e isso tem um impacto no que ele comprou. Se aterrizamos isto com alguns números, o que vimos foi uma queda muito grande de tudo que era bar, restaurante, hosteleria e ajudou um crescimento dentro do lar, do que era consumo dentro do lar. Uma queda muito grande das visitas ao ponto de venda e um aumento muito expressivo das compras abastecedoras, o que isso favorece alguns canais. E depois vamos a falar, por exemplo, como o atacarejo se aproveitou muito disso, dessa maior compra abastecedora. Muitos consumidores que nunca tinham provado e-commerce começam a provar o e-commerce. 13 milhões de brasileiros nunca tinham comprado online e fizeram sua primeira compra online no ano 2020. Eu faço até brincadeira porque pode parecer um número que não é tão expressivo, mas meus vizinhos de Portugal, eu que sou da Espanha, são menos de 13 milhões de habitantes. Então, tivemos mais brasileiros fazendo a primeira compra online que toda a população de Portugal. O que quer dizer que teve muita gente fazendo compras online e começando a provar o que é fazer uma compra online e muitos deles comprando alimentos. E depois o que a gente levanta é que de 100% dos lares brasileiros tem 60% que a gente chama restringidos, que são aqueles que tiveram um impacto na renda disponível. Ou perderam emprego, ou tiveram uma redução da renda disponível, e logicamente todos eles têm que racionalizar as compras, mas também os protegidos, esos lares que não perderam emprego, também fizeram ajustes e fizeram mudanças no jeito que eles gastavam e as categorias e os produtos que eles gastavam. Porém, com todas estas mudanças que a gente viu no ano 2020, que eu falei, em geral, cestas Nielsen, produto alimentar, alimentos, bebidas, higiene e beleza, limpeza del lar, crescimento expressivo, 5% crescimento em valor, 1,4% crescimento em volumen. É certo que se a gente tirasse o crescimento, tirasse desse número, o crescimento do atacarejo, o que seria varejo, tivesse tido uma queda, então o atacarejo ajudou ao crescimento, mas em geral foi um performance positivo. Cestas como destaque, alimentos e limpeza,
foram as de maior crescimento, alimentos ajudado pelo aumento da inflação, limpeza por um consumidor querendo limpar muito mais o lar, higiene e beleza teve um comportamento, sofreu mais no ano 2020, e o que a gente já começa a enxergar já no ano 2021, quando olhamos os primeiros meses do ano 2021, é que esse crescimento ainda se acelera mais. Então, estamos vendo um crescimento de mais de 5% em volume, em unidades, e um crescimento bem expressivo quando a gente fala de valor do que seria todo o comportamento das cestas Nielsen. Como a gente quebra esse crescimento já no ano 2021? O que tem lá é dos diferentes canais que a Nielsen mede no Brasil. Temos tanto varejo moderno, hipermercados, supermercados, cash and carries, temos farmácias, temos canal tradicional, temos bares e restaurantes. O que a gente viu foi, o primeiro, canal que sofreu muito no ano 2020, porque teve lojas fechadas, principalmente varejo tradicional, ou restaurantes, bares, tem uma recuperação no ano 2021, um consumidor que, com a vacina acelerando, começa a sair cada vez mais de casa e volta a aumentar o consumo fora do lar, está começando a sair mais, a consumir mais fora. Tem um varejo moderno que continua com um crescimento interessante, porém é importante remarcar que o que tem na Sul é crescimento em valor, em reais, o que tem em cinza é crescimento em volume. O que a gente vê que os crescimentos en volumen, en unidades vendidas, começam a ser bem mais moderados e grande parte do crescimento do varejo moderno é um aumento da inflação, um repasse dos preços, por esse aumento dos preços dos produtos básicos, principalmente dos alimentos. Mas, em geral, o que a gente vê é um varejo com um crescimento positivo, com um crescimento interessante, principalmente em valor, mas também em volume. Quando a gente leva isso a nível categoria, que o que a gente vê é que desse crescimento que eu falei de 5%, 5,5% em volume, 16% em valor, uma das grandes alavancas, claramente, dos grandes cestas que mais está crescendo são alimentos, com um componente muito importante de variação de preço. Estamos falando de quase 20% do aumento do preço, tanto inflação como mudança do mix. Temos crescimentos positivos na cesta de bebidas, na cesta de produtos de limpeza, na cesta de bazar, e a cesta que menos está crescendo, que ainda tem um crescimento bem mais moderado, seria a cesta de higiene e beleza. Higiene e beleza é uma das categorias que mais sofre com um consumidor que ainda tem pessoas que estão fazendo home office, que estão saindo menos de casa, começa a ter uma recuperação, mas uma recuperação menor ou um crescimento menor que o que tem outras cestas como bebidas, alimentos ou produtos de limpeza. Que o que a gente enxergou também, quando a gente não olha a nível categoria, sino fazemos um olhar a nível tipo de loja, os diferentes canais. O que a gente faz é que se a gente pega 100% do que é vendido no varejo, en todos esos canais que eu mostrei para vocês, tanto varejo moderno como canal moderno, como varejo tradicional, o que vemos é que um dos grandes ganhadores en esta linha azul mais oscura seria o cash and carry. O cash and carry passa de uma participação, de um market share de 16% a 19% nos últimos 2 anos. É certo que teve uns picos maiores durante o final do ano atrasado, agora o market share começo de 2021 é um pouquinho mais baixo, mas em geral o cash and carry é um canal que se viu beneficiado da pandemia. Por quê? Porque eu falei, compras de abastecimento foram cada vez mais importantes e a principal missão de compra do cash and carry é compra de abastecimento, menos idas ao ponto de venda, ou seja, compras maiores, mas um consumidor querendo fazer menos compras e uma compra completa, e depois vamos a ver como o cash and carry, o atacarejo, evoluiu muito no Brasil em oferecer essa compra completa, com aumento de sortimento e com algumas mudanças nas cestas que ele vende. E também a gente falou de cada vez mais consumidores impactados economicamente pela pandemia, e o cash and carry é um canal que oferece esse preço meio mais barato. Então, todo isso junto favoreceu a cash and carry. Vamos a ver um pouquinho depois. Porque, em geral, quando a gente faz um zoom e pega só varejo moderno no Brasil, então o que eu tenho aqui é mês a mês, os últimos 18 meses, todos os meses do ano 2020 e 2021, o que seria quanto é a participação do cash and carry
hipermercados, supermercados grandes e supermercados pequenos, o que vemos é que ao longo dos 2 últimos anos e todo o ano 2021, o canal que máis gaña participação e já representa máis de 40% do que é vendido no varejo moderno no Brasil é o Cash and Carry, o supermercado grande consigue asegurar e ter unha participación similar ao que tiña no começo do ano 2021, entón consigue asegurar mellor. O canal que máis está sufrendo é o canal hipermercado. É un canal que no ano anterior se viu favorecido principalmente nas categorías de no alimentos, porque os concorrentes especialistas estaban con as lojas fechadas, as Magazines Luís, as Casas Bahía con a loja fechada, mas este ano 2021 comeza a sofrer máis. Entón, Cash and Carry atacarellos por maior compra de abastecimento e preço máis barato, supermercados, e depois vamos a ver que principalmente supermercados regionais, as grandes banderas regionais de cada unha das regións de Brasil, son os que mellor performance están tendo. Entón, pessoal, con este contexto das mudanzas do consumidor, de o que aconteceu nos diferentes canais, o que a gente fez foi un estudo tentando aprender cuáles foron os gañadores, os cases de suceso, para tentar identificar cuáles foron as industrias e os varellos que mellor comportamento tuveron durante a pandemia. Que o que a gente fez? Avaliar 2 grandes indicadores. Vendas, porém, se a gente só ollase vendas, teríamos industrias que operan en categorías que tiveron moito aumento de inflación, moito repase de preços, que estarían crecendo nas vendas, mas pode ser que non sean gañadores. Por iso a gente tamén olla market share. O sea, si esa industria, esa marca, gañou, perdió market share, o sea, dentro da categoría onde ele opera, si ele creceu por encima da media da categoría dos concorrentes dele. Con ese análisis a gente fez unha matriz que o que temos aquí é, na parte direita, o que todas as industrias, e neste primeiro momento estou falando de industrias, entón cada boliña que você ven aquí é unha marca, é a Procter, a Unilever, a Coca-Cola, a Ambev, Sarah Johnson. Entón cada boliña é unha marca. As que están na parte direita son industrias que performaron encima da media do mercado Brasil, ou seja, creceron nas vendas. Na parte de encima son industrias que gañaron market share na categoría onde eles operan. Entón, basicamente a gente vai ollar 2 cuadrantes. O cuadrante de arriba, na direita, que é o que a gente fala dita na onda, son caras moito poucas industrias, moito poucas marcas que creceron en vendas e gañaron market share, mas tamén vamos a ver estos que falamos remaran na contra. Son caras que non consiguieron avanzar ao crecer tanto en vendas, mas sin gañaron market share dentro da categoría deles. E o que vou pasar para vocês foron que esas industrias fixeron, cuál foron os destaques desas industrias para conseguir performar mellor que a media. Si comenzamos con os primeros, esos caras que dictaron a onda, tan creceron encima dos concorrentes en categorías que foron impulsionadas pela pandemia. E se a gente tentase sumarizar cuál foi a estrategia gañadora desos caras, é basicamente ser accesible, estar disponível, mas estar disponível con un bon custo-beneficio. E vocês ven que non estou falando con un preço barato, estou falando con un bon custo-beneficio. Entón, quen serían esos caras? Básicamente son 11 industrias. Esas 11 industrias juntas gañaron máis de 1,5 punto de market share. Non son necesariamente líderes de cada categoría, mas sim que son players importantes. É interesante porque 9 dos 11 son players que ten actuación nacional. Entón, só ten 2 deles que actúan regionalmente, os outros son marcas que actúan en total Brasil. En geral, aumentaron lealdade en un percentual ben importante. Entón, consiguieron, en un momento de pandemia, aumentar a lealdade dos consumidores desas marcas. É interesante que a grande maioría deles operan nas categorías de alimentos. Entón, ten 8% dos 11 que son industrias, marcas de bebidas, mas a grande maioría, 90%, ou seja, 9 dos 11, estamos falando de caras da industria de alimentos. Que é o que eles fixeron? Por que eu falaba esa chave deles? O primeiro, estar máis presente, aumentaron, eles están en máis lojas e en lojas máis importantes. Entón, no momento que outras industrias tentaron ter máis eficiencia e sair de algúns varellistas por limitar
a operação deles. Estas indústrias ganhadoras estão em mais lojas e em lojas mais importantes. E quando eu falava de maior custo-benefício, estes players, a grande maioria, não são marcas que têm um preço barato, são marcas que têm um preço maior ao preço médio da categoria, porém, a grande maioria tem um preço abaixo do líder. Então, não estou falando da marca mais barata, é uma marca que está em um nível de preço meio, mas sempre mais barato que o líder da categoria. Então, oferecem esse bom custo-benefício. Quais seriam outras marcas interessantes? Essas que a gente falou, remaram contra a maré. Players que conseguiram ganhar participação mesmo nesse cenário desafiador. Aqui, o sumário da estratégia seria para vencer menos e mais. Então, aqui já temos mais indústrias, temos 37 marcas, indústrias que conseguiram remar contra a maré, e a grande diferença é que, em geral, também estes caras estão mais presentes na loja e em lojas mais importantes. Então, os dois tipos de indústrias ganhadoras aumentaram a presença, entraram em mais lojas e em mais varejistas. Neste caso, a gente poderia quase sumarizar que eles tentaram ir muito mais na bola. O que quer dizer com isso? Estes caras reduziram sortimento, então tentaram reduzir o número de itens, mas sim entrar em mais lojas com os itens principais, diminuíram o número de promoções, a importância da promoção, porém, aumentaram a profundidade do desconto. Então, menos itens promocionados, mas os que eles promocionaram com mais profundidade, um desconto mais agressivo, e 60% reduziram o sortimento. Então, eles tentaram estar em mais lojas, mais presentes, mas de uma maneira mais eficiente. Menos itens, com os itens melhor escolhidos e fazendo as promoções e o foco e o esforço na competitividade de preço em menos itens, mas com uma profundidade maior no desconto. No caso contrário, se a gente olhasse quais foram os maiores penalizados, indústrias que perderam participação, que tiveram pior comportamento durante a pandemia, caras que não conseguiram equilibrar preço e execução. Estes caras reduziram presença, então estão em menos lojas e reduziram presença na gôndola, ou seja, já não só estão em menos lojas, sino nas lojas que ficaram são menos visíveis, promocionaram abaixo da meia e precificaram acima da meia e fizeram melhores repassos. Então, o cara que não assegurou preço durante um momento que o consumidor estava ficando cada vez mais desafiado e, além disso, não fez parceria com varejo para estar mais presente, foram as indústrias que mais sofreram. Então, em geral, o que a gente viu foi indústrias que foram eficientes na parte de parceria com varejo estando mais loja e mais presente na loja, mas também fizeram de maneira mais assertiva. Sortimento e preço foram as que melhor comportamento tiveram. Se a gente olhasse agora o varejo, quais foram os destaques? Vocês sabem que a gente não pode abrir informações, a Nielsen sempre tem a regra sagrada de não abrir informações de nenhum varejista para outros varejistas ou para indústrias. Então, o que a gente fez foi agrupar esses varejistas por tipo de varejista. Exatamente a mesma matriz. Na direita, crescimento em vendas, na parte de cima, ganho de market share. Que três bolinhas ou que três tipos de loja, tipo de varejo, foram os grandes destaques? E-commerce, e vou mostrar alguns números de e-commerce para vocês. E-commerce superacelerou na parte de categorias de alimentos e de supermercados. Cash and Carry, e já eu falei um pouquinho, mas eu vou entrar porque o Cash and Carry se adaptou bem e teve um performance positivo. E dentro do varejo, principalmente varejistas regionais. As grandes cadeias de varejo, ou seja, quando a gente fala grandes cadeias, seria Carrefour, GPA, Biggie, Lojas Americanas, Grupo Dia, que são Cencosud, que são caras que operam a nível nacional, tiveram um performance pior que a meia. Varejistas regionais tiveram um comportamento mais positivo e, sobretudo, um destaque em regiões como a de vocês de Minas. Então, o que vou tentar também é entrar rápido em quais foram os grandes destaques de cada um desses tipos de varejo. Na parte de e-commerce, a gente tem na Nielsen EBIT, que é uma unidade de negócio que mide tudo o que é vendido no e-commerce brasileiro, seja a categoria que seja. Todo o que vocês compram online, a gente recebe e temos os tickets da compra. O que vemos é o e-commerce crescendo no ano 2020, mas também crescendo de maneira muito expressiva no ano 2021,
já temos dados do primeiro semestre e o crescimento continua acima do 30%, mesmo comparando com um crescimento muito expressivo do ano 2020. Interessante que eu falei, muitos novos consumidores entrando ou comprando pela primeira vez, mas ainda mais importante, grande maioria deles falam que vão continuar comprando, e os consumidores muito satisfeitos. 70% são promotores. Eles estão satisfeitos com a compra. Alguns números interessantes. E-commerce crescendo 40%, e-commerce de categorias alimentares, produtos básicos, o que a gente chama FMCG, crescendo muito acima desse número, 144%. Quando pensamos no e-commerce no Brasil, destaques, marketplaces estão crescendo acima da meia, está sendo um formato cada vez mais alavancado pelos grandes ecosistemas do varejo, Magazine Luiza, Mercado Libre, Amazon, Pão de Açúcar, Carrefour, cada vez mais com o formato marketplace. Interessante, porque o que a gente chama brick and click, ou seja, varejos que têm loja física e online, as duas, são os que mais estão crescendo e os que mais ganham participação, ou seja, a loja física é uma alavanca para o crescimento do e-commerce e todos os varejos online que começaram como operadores puros online estão cada vez mais enxergando a importância da loja física, a Amazon abrindo lojas nos Estados Unidos, o Mercado Libre abrindo loja física na Argentina, no México, e possivelmente esos caras começarão em Brasil a desenvolver essas estratégias com loja física. E também importante os aplicativos de delivery, Rappi, iFood, Corner Shop, sendo também um complemento nessa compra de e-commerce. Interessante também, pessoal, pensando no negócio e-commerce dos supermercadistas. A gente sabe que todos vocês correram atrás do e-commerce, muitos desenvolveram muito rápido o e-commerce e também fizeram as parcerias com os aplicativos. Porém, é interessante que mesmo com esse crescimento tão expressivo das vendas de os produtos básicos nos supermercados online, o que a gente fez um levantamento é que se eu pego 100% dos alimentos que são vendidos online no Brasil hoje, só 32% vendido por supermercadistas. Ou seja, 70% das vendas de e-commerce de alimentos ou 80% das vendas de e-commerce de bebidas são feitos por outros especialistas, ou seja, Magazines Luizas, Casas Bahia, Amazon, indústria que vende directo para o consumidor final ou lojas especialistas desos alimentos ou desas bebidas. Ou seja, na parte física vocês são dominantes, na parte online vocês ainda têm um desafio grande como supermercadistas, porque a grande parte do bolo vendido en e-commerce ainda não é vendida pelos supermercados e é vendida por outros operadores. Por que é importante isso? Porque alguns desos caras que já são importantes online têm loja física e podem começar a vender esos produtos na loja física e fazer concorrência a vocês também na loja física. Eu falei e-commerce, falei Cash & Carry, é interessante no Cash & Carry como ele escolheu as batalhas, e o que eu quero dizer com isso? O Cash & Carry repassou preço e teve um aumento de preço importante, porém ele repassou preço nas categorias básicas, mas aumentou mix, aumentou muitos itens em categorias que tradicionalmente não eram tão importantes para o Cash, como a parte de higiene e beleza. E o que a gente viu nesse sentido é que ao tempo que os autoservicios, supermercados, estavam reduzindo o portfólio, o Cash & Carry aumentou sortimento em 75% das categorias. Não vou entrar tanto nestes números, pessoal, mas o que é interessante é que quando a gente faz um número meio de itens vendidos por loja, com código de vagas, o Cash & Carry hoje já vende mais de 7.000 itens por loja, quando o hipermercado na meia Brasil vende 9.000. Isso quer dizer que o Cash & Carry hoje, em alguns casos, tem um sortimento maior o que tem alguns supermercados grandes no Brasil. Ele está vendendo muito marcas diferentes, muitas cestas diferentes. E outro insight interessante é que o Cash & Carry, além de aumentar sortimento, aumentou muito a importância da cesta de perecíveis frescos. Hoje, perecíveis frescos já representa mais de 21% das vendas do Cash & Carry, é a primeira cesta em importância no Cash & Carry e cresce dobro do que cresce as vendas de perecíveis frescos no autoservicio, tanto en valor como en volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que una cesta que normalmente no era fortaleza do Cash & Carry, que una cesta que ten frecuencia de compra, que una cesta muy atrelada ao supermercado, comienza a ser importante no Cash
Então, é importante também porque eso muda de alguna maneira a concorrencia que o Cash and Carry pode estar facendo con o supermercado. O último destaque, pessoal, aí falei das cadeas regionais. O que vemos aquí é que o varejo regional é muito importante no Brasil. 63% do faturamento do varejo é feito pelos esos varejistas regionais, mas quando a gente olha a região de vocês, Minas, Espírito Santo, interior de Rio, eso bate 80%. Minas é a única região que tem 5 varejistas no top 20 do ranking Abras. É uma região que está crescendo de maneira muito expressiva. É interessante ver como o crescimento do varejo regional no último ano foi muito atrelado ao crescimento nas grandes indústrias. Históricamente falávamos de como o varejo regional crescia mais com marcas regionais, mas o último ano as grandes indústrias, as top 20 indústrias, alavancaram esse crescimento com o varejo regional. Então, pessoal, já para fechar e com os 3 minutinhos que eu tenho na frente, que o que a gente vê na frente? O primeiro é um desafio, porque vemos essa dualidade. Começamos o ano com uma situação pior do coronavírus e pior econômica. Segundo trimestre acelera a vacinação e parece que tem melhor índice de confiança, porém, ultimamente temos um impacto mais com os problemas políticos que pode começar a impactar a economia. Os consumidores, em geral, ele volta a consumir muito mais fora do lar, está consumindo muito mais, e o consumo dentro do lar começa a sofrer e a gente começa a ver retrasado nas vendas em volumen do varejo moderno e do Cash and Carry. Temos um consumidor que continua impactado, que continua querendo se abastecer e aumenta compras de abastecimento, e o Cash and Carry e o e-commerce continúan sendo os destaques, porém o que comenzamos a ver é que o Cash and Carry começa a sofrer uma queda de vendas en unidades porque está facendo un maior repase de preços tamén pela maior participación que ten dos produtos básicos que foron os que máis aumentaron preços. Se eu tivese que pasar 4 tendencias que vocês ten que ter na cabeza pensando daqui na frente, tudo que ten que ver con produtos saudáveis cada vez é máis importante e se reforzou moito esa tendencia con a pandemia. Junto con iso, tudo que ten que ver con sustentabilidade, o consumidor cada vez valora máis que as empresas, as marcas, os varejistas cuiden o medio ambiente e reforcen esa comunicación. Preços e promoções cada vez máis inteligentes. O consumidor está procurando economizar, está procurando as mellores alternativas, mas tamén está disposto a gastar máis os produtos que lhe enxerga maior valor añadido. E e-commerce va a continuar crecendo e va a continuar sendo unha alavanca de crecimiento con esos consumidores que entraron e que van a ficar no e-commerce como un canal a máis. E ya para finalizar, os 3 grandes aprendizados das industrias que gañaron durante a pandemia e dos varellos que gañaron durante a pandemia. O primeiro é, sella accesible, tanto as marcas como para os varellistas. Que quer dizer sella accesible? Ten que ter lojas perto do consumidor, ten que ter o produto accesible para o consumidor na loja, o fora de stock é un problema moito importante e temos un consumidor que quere visitar menos as lojas, facer compra completa e menos visitas, e se no momento que van á loja de vocês non consigue encontrar o produto que lhe procura, eso gera moita máis insatisfacción que antes e ten que ser accesible con o prezo dos produtos. Ele ter que encontrar o produto ao prezo, o custo-beneficio que ajude a ele comprar ese produto. Para ayudar a ese custo-beneficio, ten que optimizar para crecer. Non dá para ter todos os itens con o prezo máis barato, con as mellores promoções. Ten que utilizar a inteligencia dos dados, e aí a Nielsen pode ayudar, para ter un sortimento asertivo, unas promoções asertivas e un prezo asertivo. Então, escoller cuáles son os mellores itens, os itens máis sensíveis ao prezo, para vocês jogar lá o mellor prezo e as mellores promoções. E, por último, amplía a visão da concorrencia. Eu sei que vocês, antes falábamos, son concorrentes, mas non son enemigos, mas sempre pensan en ese concorrente directo, que é o supermercado que está no mesmo cidade que vocês están, mas agora a concorrencia é cada vez maior. Você já non só concorre con o supermercadista da frente, concorre con o Mercado Libre, concorre con o Magazine Luiza, concorre con os aplicativos de delivery, concorre con outras alternativas para o consumidor. Entón, ten que comenzar a ollar esos caras para ter esa visão máis ampla e entender que o consumidor cada vez máis está valorizando outras alternativas. Entón, pessoal, ata aquí é a presentación. Eu sei que foi un poquinho rápido, estaba lá con o cronómetro me apurando, mas espero que fose interesante como ponto de partida para o bate-papo que vamos a poder ter agora na secuencia. Muito obrigado, pessoal.
Muito obrigado, Roberto. Eu gostei bastante da apresentação, muita informação, mas também foram muitas mudanças, né? A gente, bem como você falou, tivemos mudanças no comportamento do consumidor, no comportamento dos canais, né, dos concorrentes, e no meio disso tudo, a gente tem a receita aí para infinitas mudanças, né, na ponta da gôndola. Eu gostaria de chamar um pouco aí o Cortes e o Carlos para comentar. Naturalmente, com isso tudo, o relacionamento com o fornecedor, eu percebi também que ele foi muito importante e determinou muito, né, junto com o varejista ali, essas estratégias. Você, Cortes e Carlos, aí, fiquem à vontade quem quiser comentar, como que vocês perceberam os fornecedores que conseguiram ser mais assertivos com vocês durante esse período? Vamos dizer, está em linha aí com que vocês conseguiram enxergar na prática o que o Roberto comentou? Explica um pouquinho para a gente aí. Bom, na nossa rede, nós vimos inicialmente o fornecedor bastante tímido e assustado com a pandemia. Então, o que o Roberto falou, os fornecedores que reagiram primeiro, que traçaram uma rota, se sobressaíram, dos que ficaram simplesmente acuados. Então, eles aumentaram, sim, a parceria, buscaram mais visibilidade dos seus produtos dentro das lojas, e esses fornecedores que apostaram nessa parceria realmente cresceram muito. Então, é um momento que nós passamos de muita preocupação, sim, mas não é o momento de ficarmos acuados. É o momento de desenvolvermos parcerias, desenvolvermos conhecimento para que possamos reagir a tudo isso, seja no crescimento de cash and care, seja na mudança do consumidor, que acontece agora. Outubro teve uma diferenciação muito grande com os outros outubros, depois nós comentamos um pouco também sobre isso. Mas na parte do fornecedor, o que eu tenho que falar é isso: apostem, tá? Não acuem. Bacana, Carlos. E Cortes, como é que você enxergou isso? Basicamente, aí, como bem o Carlos posicionou, mas no primeiro momento, naquele momento traumático das restrições, a gente até ficou muito preocupado, porque a questão da pandemia ela gerou uma restrição e um relacionamento tete-a-tete com o fornecedor na sala de negociação, né? E a gente entende que essa proximidade ela nos favorece muito no quesito de buscar oportunidades, de enxergar alternativas juntos, e com a pandemia, distanciamento ali, ficou um pouquinho mais frio a relação. Mas alguns fornecedores, né, com bastante sabedoria, soube de fato contornar isso, trazer aproximação junto conosco, trazendo propostas novas, sortimento diferenciado, né, e a gente apostou também muito na crença de ampliar o sortimento, de buscar categorias das quais nós não tínhamos no nosso portfólio aqui, e de fato isso tem surtido um efeito bastante interessante para nós, na sustentação das marcas, sustentação da retenção do próprio consumidor, porque nossas lojas têm uma característica forte de vizinhança, de proximidade, né? E você levar para eles essa alternativa da comodidade, do preço competitivo, mas também ele encontrar tudo aquilo que é a necessidade dele ali, traz um conforto para ele, que não quer, às vezes, deslocar grandes distâncias, grande centro, e em busca apenas só do apelo de preço, né? Então, a nossa proposta foi isso aí, nós encontramos bons fornecedores que nos trouxeram várias alternativas, várias propostas dentro de um sortimento diferenciado que atingiu ali realmente a necessidade do consumidor próximo ali. E é aquilo que o Carlos volta a reafirmar. Os fornecedores precisam acreditar mais, apostar mais, estar mais junto, né? Porque
como se diz, nós somos o grande prestador de serviço de levar o produto dele através desse canal até o objetivo final de todos, que é o consumidor, né? Nós não somos o comprador final, nós somos o intermediário que leva o produto da indústria ao consumidor. E todos precisam enxergar que isso é uma parceria que tem que funcionar num jogo de ganha, 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 né? Para todos serem beneficiados aí. Legal. É interessante que você comentou, Cortes, que justamente que o Roberto falou, a importância da acessibilidade do fornecedor, né? Ele estar disponível, isso passa naturalmente pelo varejo regional, né, que a gente viu aí que teve um desempenho também acima, vamos dizer, de outros canais. Entrando um pouco assim, nas categorias, e aí eu gostaria de explorar um pouco, para a gente trazer, talvez, alguns exemplos de que, vamos dizer, categorias nas quais a gente tinha um líder, ele ficou, talvez, acomodado ali, continuou com as mesmas práticas, enquanto o outro foi uma oportunidade de se posicionar de uma maneira diferente, com o apoio do varejista, conseguiu obter bons resultados, né, assim, em linha com o que o Roberto falou. Vocês têm algum exemplo para comentar? Por exemplo, no nosso caso, pelo nosso formato, né, de atuação, por ser loja de vizinhança, a gente conseguiu manter bem estável, mas nós percebemos alguns picos bastante diferentes do comum em produtos que não eram tradicionais, de grande força, por exemplo, na parte do bazar, algumas coisas de pet, principalmente em categorias de peso maior, como na parte das bebidas, nós percebemos um incremento bastante significativo, principalmente na parte das bebidas quentes, na parte dos vinhos, né, que teve aquela onda, foi lá no pico, mas agora com a abertura do comércio como um todo, ela começou já a voltar mais ou menos para os patamares anteriores. Mas também nós percebemos também uma mudança do comportamento do consumidor na parte das cervejas, principalmente das cervejas especiais, né? Talvez por impacto, pela questão inflacionária, que teve impacto de aumento de preço, principalmente nas cervejas mais prime, que estava uma balada muito forte lá atrás, né? Que também agora está dando uma sentada aí. Então, assim, como a gente trabalha num canal de proximidade, de vizinhança, e nosso apelo não é puramente o preço, a gente consegue manter muito mais na prestação de serviço um equilíbrio das categorias. Carne, por exemplo, é um departamento que a gente trabalha forte, por estar próximo, estar na vizinhança. A gente percebeu que, pela questão do impacto inflacionário, do aumento de preço, houve uma retração muito forte na questão da pesagem, do volume, né? E isso tem sentido. Mas, em contrapartida, pelo incremento inflacionário do valor do preço final, você acabou tendo uma constância ou até um crescimento no faturamento nominal do produto, né? Mas, se deflacionar, o impacto ficou muito, muito severo, muito grande nessa categoria também. Bacana. Antes de passar a palavra para o Carlos, pessoal, quem quiser mandar sua pergunta, envie, a gente vai direcionar aqui no nosso bate-papo, tá? Nós temos 120 pessoas online, agradecer cada um a presença. Carlos, no caso aí da Unisul, você pode dizer o mesmo? Como é que você sentiu esses impactos aí? Bem, foi bem semelhante ao que o Cortes colocou, tá? Nós vimos alguns destaques quando ele citou bebidas frias ou vinhos. Nós vimos principalmente na categoria de importados, tanto que nós aumentamos a nossa importação própria de vinhos. Isso teve um crescimento fantástico, e o que ele também colocou, começa a cair devido à abertura que está dos outros comércios à procura do consumidor, tá? Que ele deixa de centralizar a compra naquele supermercado, naquele cash and carry de confiança dele, e ele começa a rodar mais, ele começa a voltar para o restaurante, ele começa a voltar para o self-service. Uma das categorias que foram muito afetadas, além das perfumarias na pandemia, foi a seção de padaria dentro do supermercado. A queda foi muito grande.
E agora é a categoria que mais cresce dentro das nossas lojas, são as padarias. Então, você vê novamente o cliente indo mais às compras, ele voltando a comprar volumes menores, ainda não chegando ao nível que estava em 2019, mas já acima de 2020. Então, nós fizemos um levantamento aqui, dentro da rede, que em 2019, 59% da venda eram de cupons com menos de 5, até 5 itens. Em 2020, caiu para 53%. Agora, em agosto de 2021, ele cresce de novo para 55%. Então, você vê uma tendência de uma quantidade maior de pessoas na loja, mas o volume das compras começa a cair. E qual que é a relação disso na padaria? Ele está em buscar o produto, ele começa a aumentar essa frequência puxada pela padaria. É isso que a gente está sentindo. Quando a gente coloca as outras, como o Cortez muito bem colocou, o açougue, é a mesma coisa. O custo, a inflação dentro do açougue foi muito grande. Então, ele começa a substituir essa proteína por proteínas mais baratas. A inflação média que nós medimos nesse último ano foi de 12,21% dentro da nossa loja. E aí, quando você pega o crescimento salarial, ele está lá embaixo. Então, está se desenhando um cenário aí difícil, e que nós vamos ter que ter muita atenção para saber trabalhar esse cenário que está vindo. Interessante essas suas análises, Carlos. E essa é a preocupação que eu tenho escutado muito. Nós tivemos algumas categorias que cresceram, outras que caíram demais e ainda não se recuperaram, mas a pergunta que fica é se vão recuperar ou quando, né? Ô, Roberto, até trazendo um pouco disso, vocês enxergam da Nielsen que quais são as principais mudanças que vocês enxergam, vamos dizer, no comportamento das categorias que vocês acreditam que não vai mudar porque o consumidor mudou sua forma de comprar? A gente tem algum estudo nesse sentido, alguns insights que você possa compartilhar conosco? Então, eu acho que tem algumas categorias e algunos productos que crecieron para ficar. O sea, productos de limpieza, por ejemplo, todo que tem que ver con higienizar a casa. É un producto que va a ficar durante un tempo, mesmo saindo da pandemia, o álcool gel, todo producto de limpieza, o consumidor va a ficar muito mais preocupado, muito mais ciente de que tem que higienizar e que tem que fazer tudo de uma maneira uma limpeza mais profunda, eso veio para ficar. Outras categorias, mesmo con o consumidor, muitas persoas voltando, vai ter principalmente nas grandes cidades, nos centros das cidades, uma mudança dos hábitos de trabalho, ese trabalho híbrido que a gente falou. Que quer dizer que algumas categorias que cresceram muito, como cápsulas de café, como plato pronto, que facilitan a vida das pessoas que están fazendo home office, esas van a continuar con un comportamiento, no va a voltar totalmente para atrás, mas sim que pode ter uma adaptação, como falei, porque pode ser que tem cidades mais pequenas ou outras áreas das cidades que vai ser menos impactado. Mas tem algumas categorias que com certeza vão a continuar com uma venda elevada, e outra que eu falei lá no final, tudo que tem que ver com produtos saudáveis vai continuar se reforçando. A gente já falava antes da pandemia da tendência do crescimento dos produtos saudáveis e como o grande desafio era fazer que o produto saudável fosse acessível, porque ainda era caro e continua sendo caro, mas hoje o consumidor ainda quer mais comprar esses produtos saudáveis e o desafio é como o varejo e como a indústria consigue fazer isso acessível. Eu vejo o trabalho muito bacana de varejistas com as marcas próprias, por exemplo, pode ser uma porta de entrada
para ofrecer os produtos saudáveis com um preço meio mais barato. Então, esse tipo de produtos chegaram para ficar. Ô, Roberto, até continuando, eu vi na apresentação que existe uma correlação dos produtos saudáveis com a sustentabilidade, que é outra tendência, né? Existe alguma razão para isso ou é uma correlação simples de comportamento, né? Que normalmente quem busca produtos de bem-estar, que tenha saúde, também tende a pensar no meio ambiente. Como que é isso? A gente fala que tem lá uma tendência que chamamos, em inglês seria good for me and good for we, bom para mim e bom para todos, de alguma maneira. É esse foco de eu quero me cuidar, mas também quero produtos que cuidem o planeta, que cuidem o meio ambiente. E o que vimos muito durante a pandemia é que esse cuidado pelo entorno ficou também muito mais aterrissado ao que eu tenho mais perto. Então, por exemplo, produtos locais tiveram um performance muito positivo, um consumidor querendo ajudar os negócios mais perto de sua casa. Então, de alguma maneira, pode ser uma alavanca interessante como varejo com produtores locais pode alavancar, olha, é um produto saudável, mas é um produto saudável que ajuda a fazenda de perto de sua casa. Então, como conectar tudo isso pode ajudar também, porque são duas tendências que se conectam, sim. Muito bacana. É interessante, né? Assim, a pandemia, de uma certa maneira, foi um catalisador e trouxe mais consciência às pessoas sobre um problema global de saúde pública, mas também de sustentabilidade, né? Assim, a pauta sustentabilidade, ela é cada vez mais forte, né? O ESG, a gente vai falar muito sobre isso aqui também, mas isso eu acho importante para os compradores estarem atentos, porque isso é uma mudança de comportamento de consumo e vai influenciar naturalmente o mix das nossas lojas, né? E aí, Cortes e Carlos, vocês já têm alguma iniciativa nesse sentido de produtos saudáveis, os produtos para consumo imediato, né, de refeições pré-prontas, produtos, algumas iniciativas em relação à sustentabilidade? Como isso está hoje na Supermax e na Unisul? Então, Gabriel, pelas nossas características do nosso modelo de canal de vendas, né, de lojas de proximidade, e a gente também está inserido em vários níveis sociais, de acordo com os bairros dos quais a gente tem a loja, né, a gente procura ter o máximo de aderência ao perfil do consumidor, né? E a gente tem percebido assim que a procura por esses tipos de produtos, principalmente os produtos orgânicos, os produtos de consumo rápido, que é resfriados e congelados, tem tido uma participação crescente no nosso negócio, né? Tudo influenciado também pela questão da necessidade do híbrido do trabalho, como bem disse o Roberto, as pessoas querem comida mais rápida, não tem tempo, tem que correr ali para cuidar do trabalho, e ao mesmo tempo tem que correr para cuidar da vida que está ali com as crianças e etc. e tal. Então, tudo isso tem contribuído para a evolução dessas categorias. E ainda mais os produtos também, que são os produtos que é mais utilizados hoje pelo pessoal que é fitness. A gente tem trabalhado muito com sortimento para atender esse público, né, que foca mais no produto mais centrado ali. Os produtos orgânicos na parte de FLV têm crescido muito, muito forte. E a gente tem focado basicamente aí no implemento dos nossos sortimentos, atender esse público aí que antes ele estava deixado um pouco de lado, sendo atendido muito pelas próprias lojas mais especialistas, mas nós percebemos que o supermercado, pela questão de ter geração de fluxo, de ter um acesso mais fácil para o consumidor, pela proximidade, gera uma comodidade. Então, a gente incrementou esse serviço para o nosso consumidor e, felizmente, tem dado muito certo, tem ajudado a gente a crescer e, assim, possui uma rentabilidade muito diferenciada, ajudando a sustentar aqueles itens de ofertas mais agressivas, né? Tem funcionado bem aqui. Essa questão da rentabilidade é muito interessante, eu também tenho percebido isso, são aí algumas das fontes de crescimento da margem, né? Que a gente viu que, pela pressão inflacionária, uma parte desse repasse tem sido cada vez mais difícil, né? Carlos, e aí na Unisul, como tem sido isso para vocês? Da mesma forma que foi colocado, eu acho que o home office também trouxe uma conscientização quanto ao cuidado da saúde dessas pessoas. Então, foi uma coisa legal e isso refletiu
nesse maior consumo, nessa procura, além de abrir oportunidade para nós diversificarmos, sim, o nosso mix para atender esse público. E é interessante que cada vez mais o público está tendo uma consciência ecológica. Isso é importante não só para o supermercado, mas para o país. Nesse momento que a gente está passando, para essas diferenças climáticas que todo mundo está sentindo. Eu até pus o microfone aqui, que graças a Deus está caindo uma chuva muito boa nesse sul de Minas. Pouso Alegre aqui não via chuva há mais, eu vou falar uma chuva boa há uns 100 dias. Então, eu até fico muito feliz. Se eu tirar esse foninho agora, vocês não vão me ouvir direito. Graças a Deus. Excelente, a gente está precisando de chuva. Pessoal, nós estamos caminhando para os minutos finais. Nós vamos fazer uma última pergunta aqui. Quem tiver alguma pergunta, eu vi um comentário do Fabiano, né, uma questão importante de ser colocada também, a relação do fornecedor de tecnologia, né, tem que estar junto com o supermercadista. Naturalmente, o supermercadista cada vez está mais digitalizado, então tem mais fornecedores de tecnologia, né, e-commerce, SRM, etc. Tem uma pergunta da Renata. A gente acabou falando sobre o canal digital, né? O Roberto foi um dos primeiros pontos, né, que ele comentou do que vem pela frente. Ainda tem muito espaço para crescer. Normalmente, aí a Renata Machado fez uma pergunta: como uma loja de uma cidade pequena pode trabalhar o e-commerce? Eu gostaria de fazer essa pergunta. Eu não sei, confesso que eu não sei se hoje a Unisul, a Supermax já estão trabalhando no canal digital. Queria entender um pouquinho como estão, se isso começou na pandemia ou não, já tinha alguma iniciativa. E normalmente essa é uma dúvida muito pertinente, né, das pessoas em relação às cidades menores. As cidades grandes, elas têm um apelo natural pela característica do consumo, mas como que tem sido isso aí para a Unisul, para a Supermax? Até Carlos, você já está com o microfone aberto, os associados da Unisul têm alguma iniciativa conjunta em relação a isso? É independente? A Unisul tem algo? Como é que está isso? Independente, hoje nós não temos. O que nós temos aqui seria o app para relacionamento com o cliente, para oferecer ofertas diferenciadas, e temos o televendas. Legal. Mas a venda por celular, computador, não é uma coisa que vai acontecer cedo ou tarde. Mas ainda não estamos visionando aí. Isso é bacana, que o primeiro passo, eu vejo um caminho interessante, né, da digitalização nesse sentido, de primeiro, né, implementar um CRM, começar um relacionamento, mesmo, né, um relacionamento digital com o cliente, trazê-lo para a loja, e você naturalmente está criando uma base de clientes ali, de cadastro, e quando lançar o e-commerce de vocês vai ser muito proveitoso. Muito legal, Carlos, parabéns aí. Cortes, vocês têm alguma iniciativa nesse sentido do e-commerce? Sim, nós começamos há aproximadamente uns 3 anos com o aplicativo, né? Felizmente foi um case de sucesso, a gente conseguiu uma adesão muito forte nele, que nos permitiu um incremento bastante significativo no ticket médio, na fidelização dos consumidores, porque através do aplicativo a gente oferece algumas vantagens, não apenas do próprio preço diferenciado, como também a gente oferece um cashback que pode ser convertido em desconto na compra do consumidor. Então, isso aí foi muito atrativo, foi muito importante para o consumidor, ele valorizou bastante isso e ele tem uma utilização bastante ativa dentro da base atual. A pandemia, quando ela veio, ela acelerou o processo da implantação do e-commerce para muitos, né? E nós ficamos aqui, na época, dentro do nosso planejamento estratégico já, engatilhado o processo da iniciação do e-commerce, mas nós ficamos na dúvida. A gente acelera, antecipa, deixa passar esse, pode ser modismo, né? A gente acabou sendo firme aqui e conseguiu dar uma segurada e implantar dentro daquele cronograma que
que a gente tinha planejado. E o e-commerce, para o segmento alimentar, ele ainda é um desafio muito grande, né? Porque a gente trabalha com margens muito pequenas e o nível de serviço para produtos de perecíveis, principalmente, ele exige uma habilidade, um investimento bastante diferenciado para a gente manter a qualidade do produto, para que o consumidor realmente seja surpreendido lá na ponta, a partir do momento que ele faz uma compra de produto dessa natureza. E quando eu falo perecíveis, eu estou falando do próprio FLV, do próprio açougue, dos produtos congelados e resfriados, né? E isso nos exige uma base muito forte, muito operante, e aí depois você tem uma outra etapa muito importante, que é a própria logística, né? Que é atender o pedido no tempo certo, no tempo prometido, dentro da expectativa do consumidor. E a gente tem que aprender a cada dia mais a operar nisso, porque o e-commerce, aparentemente, ele é muito bonitinho, mas na prática ele é muito desafiador. Tem muita surpresa, tem muitos cuidados importantes que a gente precisa tomar para poder, de fato, atingir a expectativa do consumidor. E aqueles pilares, né, cara? É trabalhar forte para poder gerar o tráfego, buscar o engajamento, e, na sequência, tentar fazer a conversão, e aí, para ganhar dinheiro, você precisa trabalhar a retenção. Mas até chegar lá, cara, é muito investimento, é muito trabalho, é muito foco. Trabalhar a ruptura é um desafio muito, muito grande, né? Porque a gente trabalha o e-commerce, e o nosso e-commerce ele acaba tendo que ser vinculado a uma unidade para que você tenha o máximo de aproveitamento do sortimento e não haja imobilização de estoque específico. Então, tudo isso nos exige uma dinâmica de bastidores bastante desafiadora, bastante interessante. Mas, como bem disse o Carlos, é um projeto de médio e longo prazo. No curto prazo, a gente tem percebido que o alimentar, propriamente dito, o consumidor compra carne, arroz, feijão, açúcar, via e-commerce, ainda existe uma barreira de resistência muito significativa. O cliente gosta de pegar e ver e sentir. Não, e é legal, eu costumo dizer, Cortes, que achar que abrir um e-commerce, um canal digital, é simplesmente subir o site, é a mesma coisa que você construir uma loja no deserto, né? Então, acho que é muito lúcida a sua visão, tem muito processo que roda por detrás, o caminho aí de começar um relacionamento digital com o cliente, criar uma base de clientes, para isso depois virar um e-commerce, você já chega muito mais forte, já fez o para-casa do marketing digital, já aprendeu uma série de processos, depois a gente vai trabalhar a logística ali, né? Bom, pessoal, gostaria de agradecer. A gente acabou ultrapassando um pouco o nosso horário, foi como comentei, foi um problema técnico que até perdurou, ainda estou no celular. Gostaria de agradecer imensamente a AMES, né, a cada um que participou aqui, a vocês três, e as mais de 120 pessoas que estiveram online conosco. Cortes, Carlos, Roberto, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para Simone. Teve algumas perguntas aqui que ficaram sem responder. Depois, pessoal, quem tiver interesse aí, fique à vontade de depois mandar no chat do YouTube para a turma saber. Mas, Simone, por favor, você tá me escutando? Para você Sim, fazer o encerramento? Estou. Então, tá. Muito obrigado mais uma vez, pessoal, em nome do Infovarejo. Muito obrigado, Ames, Roberto e Danilson, maravilhosa apresentação, Cortes e Carlos, muito obrigado pela participação. Foi um papo muito, muito legal para mim. Eu espero que todos tenham gostado também. Vai lá, Simone. Gente, obrigada, né, o Gabriel, reforçando aqui os agradecimentos, dizer que a gente tem uma live também em outubro, em breve a gente vai colocar a informação para vocês, e é isso, vamos caminhando, vamos juntos, a AMES, a Infovarejo está aqui para contribuir com vocês com o conteúdo, ok? Até mais, muito obrigada, vou compartilhar mais um vídeo aqui com vocês da Coca-Cola. Coca-Cola, obrigada! Fique com a gente aí. Um abraço. Obrigado, pessoal. Alô, Roberto. Obrigado. Ups. Vamos lá de novo.
Ok. E, por último, a gente tem mais um vídeo aqui da Coca. Vai a casa, botões. Um minuto. E viva a tecnologia, né, gente? Levanta, vai a casa, bota um estilhão pra gelar. Roupa na máquina, almoço, lava a louça, tira a roupa, pendura a roupa. Tá corrido, né? Calma aí. Faz um 10 com Ice Tea Leão. Agora sim ficou mais fácil de continuar o dia. Leão, seu momento de boa. Bom, espero que o som tenha saído. Não sei nem se eu coloquei o som aqui, mas obrigada, gente. Nós estamos em cima da hora. Grande abraço. Tudo de bom para vocês, bons negócios. Valeu. Tchau. Tchau.